Voltamos agora com o último bloco do Nossa Vida, Nossa História, hoje conversando com o prefeito Getúlio Cerioli. Doutor Getúlio, nós conversávamos no bloco anterior sobre a sua participação na vida pública em Lagoa Vermelha, né? Quando o senhor começou como, depois de ter feito um trabalho sobre a questão do endividamento agrícola, enfim, se elegeu vereador em 96, e aí em 2001 o senhor passou a ser o secretário do planejamento do município, né? Como é que foi esse período até esse início de trabalho que o senhor teve aqui junto à Prefeitura Municipal? Bom, eu iniciei na Câmara, né? Câmara de Vereadores e tal, e eu sempre tive uma tendência a acompanhar as questões orçamentárias, recursos e tal. Eu tenho comigo que o princípio número 1 da administração qualquer administração ela tem que ser superavitária. Tanto faz, qualquer tipo de administração, seja pública, seja privada e tal, esse é o princípio. A administração que não é superavitária, ela não tem como se manter. E a administração pública também. A gente tem que ter uma preocupação muito grande com isso. E eu tinha essa preocupação lá na época já da Câmara, então eu comecei a acompanhar qual é que era o caminho, né, que é do orçamento e dos recursos e tal. E isso aí com o fim do mandato, eu sempre acompanhei, tive, né, assim, uma atuação destacada nesse sentido. E fim do mandato nós fomos para uma eleição, eu já na época manifestei interesse em concorrer a prefeito, não deu, né? Fomos para uma administração e eu fui convidado para ser o secretário do planejamento. Então, aí já foi um pouco mais difícil, eu tinha minha atividade privada, teria que ficar na prefeitura todo o tempo. Então, vim para a secretaria do planejamento para ficar meio ano, acabei ficando um ano. E, imediatamente, eu vim trabalhar nessa questão de recuperação financeira. Então, nós montamos um sistema que nós tínhamos lá, algo semelhante com o que tinha na Bung, que era utilizando muitas planilhas, contas abertas, acompanhamento de contas de despesas, de receitas e despesas, e trabalhando em cima de cada uma delas. E nós conseguimos fazer, no primeiro ano, uma reversão de uma situação deficitária para uma situação superavitária. E aí eu acabei, em função de não conseguir conciliar, eu acabei saindo, voltei da administração direta aqui, mas sempre acompanhei, sempre vim aqui e tal, aí acompanhava e voltei para a minha atividade de planejamento agrícola. Então, mas mantive o vínculo de acompanhamento e tal. E depois eu fui convidado, então, para ser vice-prefeito, né? E aí, em 2004, o senhor se elegeu em 2004. Vice-prefeito. Fomos novamente uma eleição, né? Nós ganhamos a eleição de novo. E aí, como vice-prefeito, eu continuei esse trabalho, um trabalho de ligação com as secretarias, fazendo essa parte administrativa. Então, eu tive uma relação muito boa com a equipe toda, né? Então, fazendo o acompanhamento, o suporte, o assessoramento para as secretarias, nessa parte, principalmente essa parte gerencial, né? Financeira e orçamentária, enfim, e programas e tal, né? Nós tivemos assim um momento bom, né, do município, foi muito bom, e acabei me credenciando naquela ocasião, já na segunda, quando eu fui candidato a vice-prefeito, eu já havia concorrido na convenção, eu não ganhei a convenção, né, eu perdi a convenção para o Volpato na ocasião, e aí, perdendo a convenção, o pessoal acabaram me convidando para ser candidato a vice-prefeito. Então, fizemos um trabalho, né, um trabalho muito parceiro, né, muito tempo assim, muito, né, em termos assim tivemos uma convivência harmônica, né? Sim. Acho que é importante isso, é muito difícil, principalmente aqui, normalmente se tem dificuldade na convivência do prefeito com o vice-prefeito. Eu tive uma convivência harmônica, né, no sentido de que trabalhava mais, né, com os secretários e tal, mais essa parte administrativa. Aí, depois, posteriormente, em 2008, o senhor daí finalmente concorreu a prefeito, né? Aí concorri a prefeito,
me elegi e aí nós começamos uma nova fase, assim, né, dentro daquilo que a gente tinha visto, e nós tínhamos algumas coisas que a gente via que nós estávamos num período muito bom, a partir de 2007, 2008, um período de muito investimento no Brasil, né, e eu sempre achava que nós poderíamos ter avançado um pouquinho mais e não conseguimos. Então, imediatamente quando eu entrei, nós já tinha pedido das entidades aqui, a Câmara da Indústria e Comércio, do Sindicato da Construção e Moveleiro, e Sindilojas e outros, para que a gente tivesse uma ligação entre a administração municipal e essas entidades. E foi aí que eu bolei a questão de nós fazermos uma agência de desenvolvimento, que foi um grande passo que nós demos, né? E uma agência captadora de recursos junto com as entidades. Então nós aproveitamos ainda, já não era mais o melhor período, o melhor foi 2008, nós aproveitamos e conseguimos fazer a captação de recursos que foram maiores, né? E lógico, aí com ligações também em Brasília, né? No sentido de nós termos agilidade. Fizemos 143 projetos na agência, a agência foi efetuada e trabalhava junto à CICAS, né, a Câmara da Indústria e Comércio, tinha subsídios do município, serviu de case para a Federação, então tivemos assim, premiações diversas, e nós conseguimos fazer mais captação, né, naquele período de 4 anos do que nos últimos 30 anos, praticamente, para o município de recursos. Então foi um exemplo extraordinário, né, para um momento que era favorável àquilo, né? E depois tivemos que desativar, o Tribunal de Contas entendia que esse trabalho poderia ser feito dentro da administração, eu nunca concordei com isso, a gente tem muita dificuldade na administração para fazer essas coisas, mas hoje já tem o entendimento que poderia voltar, só que agora nós estamos numa fase diferente, né? Agora não é a fase tão larga de investimento de se fazer isso. E aí com essa administração e essa mudança, digamos assim, uma readequação de rumos, nós acabamos concorrendo novamente e fomos novamente eleitos. Foi reeleito agora em 2012. Que agora nós estamos... Qual é a sua, eu diria assim, as grandes, que o senhor entende como, vamos olhar por 2 aspectos. O senhor, quando foi para a administração pública como prefeito, o senhor com certeza levou alguns sonhos, alguns desejos, algumas vontades entendimentos de que Lagoa Vermelha precisava se realizar em algumas questões. Quais foram os grandes projetos que o senhor tinha o entendimento que Lagoa Vermelha demandava, aqueles que o senhor conseguiu realizar e alguns que frustraram no caminho? O que o senhor... E alguns que estão andando ainda. Estão andando ainda, bom, exatamente. Assim, uma das coisas principais, nós precisávamos um incremento muito forte na educação, né? Infraestrutura, nós temos assim uma estrutura melhor de educação. Nós crescemos muito, né? A Lagoa Vermelha cresceu muito, a estrutura das escolas, a questão dos professores, de formação, então nós crescemos muito nessa área. E estamos crescendo ainda, né? Ainda tem, esse é um plano que ainda está em andamento, né? E um outro aspecto que nós precisávamos crescer muito era na questão da infraestrutura urbana, né? Pavimentações, canalizações, enfim, a mobilidade urbana. Então, nós fizemos muitas obras de pavimentações, né? A área industrial foi pavimentada, bairros inteiros praticamente, né? E continuamos fazendo isso. Agora nós temos ainda projetos grandes para serem feitos, ainda continua sendo, né, um projeto prioritário. E a questão de lazer, investimento em praças, melhorias, continuamos. Muitos desses projetos assim, com uma linkagem assim, com recursos, projetos caminhados. Grande parte com recursos do governo federal, grande parte, a grande maioria. Hoje nós trabalhamos com uma capacidade de investimento de 8% a 10% ainda no município. Do orçamento. E nós chegamos a investir 27%, coisa assim, né, em determinados anos aí com recurso do governo federal. E então essa questão da infraestrutura, na agricultura nós avançamos bastante, criamos patrulhas agrícolas, né? Nós tínhamos uma patrulha para todo o município, hoje nós estamos com 5 patrulhas, equipando. Coordenados por associações? Programa, né? Coordenados por associações. Programa de incentivo à produção de leite, né? Nós
praticamente quase triplicamos a produção de leite, né, do município, e com reformulações na própria extensão rural aqui, né, que está hoje bem mais vinculada do que já foi, né, e a indústria nossa cresceu muito, né, diversificou, estamos duplicando o distrito industrial, né, então foi aplicado em infraestrutura, né. A indústria moveleira é um polo importante. Eu acho que o moveleiro é o segundo polo moveleiro do estado, né? Está consolidada praticamente. Hoje nós estamos praticamente concluindo, deveremos concluir até março, um sonho de mais de 30 anos, que era nós termos uma escola de formação profissional, a escola do Senai, né? Ela está numa fase assim, com uma atuação importante das entidades, mas muito importante do município, que buscou viabilizar essa questão toda. Estamos com um centro vocacional tecnológico, juntamente com a Universidade de Passo Fundo, né, que vai funcionar na geração e criação de design. Uma parceria com o governo do estado também. Parceria, né, com o governo do estado, né, muito importante essa parceria, né, do governo. Aliás, o governo do estado tem um programa, eu não sei se o programa não conseguiu ser bem entendido, mas eu sempre tive uma admiração muito grande pelo programa do governo do estado, o programa de industrialização do governo do estado. Ele tem diversas, vamos usar o termo que o governo usa, diversas vertentes, né? No sentido de você criar a tecnologia, esses centros, a vinculação com as universidades, a extensão dentro das empresas, né? É um programa muito bom, tomara que ele possa continuar. Claro. Me parece até que ele já passou a ser um programa de Estado, governo, né? de Estado, né? Estado, então, não só de governo. Né? Então, e com isso a gente conseguiu também avançar bastante. Importantes, com certeza, para a Lagoa Vermelha. Então são muitas áreas. Na área da habitação, né, nós temos investimentos grandes, assim, precisa muito ainda. A Lagoa Vermelha ainda é um município muito carente, né, nessa questão de habitação. Habitacional. Então, mas nós evoluímos bastante, né? O município tem crescido muito. Agora nós estamos numa nova fase de busca de conscientização, né, da conscientização para a participação maior da população na resolução dos problemas. Nós ainda precisamos avançar muito, né, nisso. Então, com um trabalho junto com a UPF, onde nós estamos fazendo um projeto de planejamento futuro, mas um dos objetivos básicos disso é fazer com que a população se aproprie dessas mudanças que devem haver no sentido de comportamento, no sentido de participar na própria educação. O que está se discutindo a nível do Brasil hoje seria o aprofundamento da questão da democracia participativa, né? Quer dizer, a sociedade participar efetivamente das decisões do poder público. A questão da responsabilidade social de todos, né? Porque não tem como, se você passar só para o poder público, nós não vamos a lugar nenhum, né? Os municípios que crescem, as regiões que crescem, é porque tem uma participação muito forte da população. Então, no sentido de criar uma nova maneira aí de a gente analisar isso, né? Prefeito, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Queremos agradecer muito a sua atenção, mas gostaríamos, antes de encerrar, de que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores. Bom, eu vou tentar fazer duas mensagens, né? Uma para os lagoenses, né? No sentido de que a gente crie uma unidade cada vez maior. É necessário que a participação das pessoas no desenvolvimento do nosso município ela seja cada vez mais efetiva, com as responsabilidades sociais, né, em todos os sentidos. Responsabilidade muito forte com a educação, né? A responsabilidade com a educação tem que ser de todos, né? De todas as pessoas, não é só do aluno e do professor, e só do pai, é da comunidade como um todo. A gente efetivamente valorizar a educação, porque é o primeiro passo para o desenvolvimento de qualquer comunidade, qualquer país, enfim, estado. Então, uma participação forte nos assuntos de Lagoa Vermelha, isso é extremamente importante. Então, essa é a mensagem para os lagoenses. A mensagem para os telespectadores de outros municípios e de outros estados é que venham conhecer Lagoa Vermelha, né? Lagoa Vermelha é um município extremamente agradável, com um povo muito hospitaleiro. Nós temos assim um grande orgulho das coisas nossas,
e gostamos de receber bem as pessoas. Venham conhecer o potencial da nossa região. Nós estamos numa região de uma potencialidade enorme de desenvolvimento, né, para a agroindústria, enfim, para uma série de outras atividades, e que aqui serão muito bem recebidos. Então, é um convite para que quando as pessoas que estão assistindo passarem por essa região, nordeste do estado do Rio Grande do Sul, que cheguem aqui em Lagoa Vermelha e venham conhecer a nossa gente e a nossa terra. Nós estamos nos encaminhando para o final, então queremos agradecer a você, nosso telespectador, por ter acompanhado o nosso programa, hoje entrevistando o prefeito municipal de Lagoa Vermelha, o Dr. Getúlio Cerioli. Até a semana que vem, se Deus quiser.